À medida que Sarah estava no altar, com o coração a bater acelerado e os olhos fixos no homem com quem estava prestes a casar, não fazia ideia de que, nos momentos seguintes, o seu mundo inteiro iria virar-se de cabeça para baixo por causa de um segredo tão chocante que deixaria todos na igreja sem fôlego. O que faria se o amor da sua vida estivesse a esconder uma verdade que poderia mudar tudo? Continue a assistir para descobrir. E antes de mergulharmos neste momento inesquecível, diga-nos nos comentários de onde nos está a ver. Adoraríamos ouvir os nossos espectadores de todo o mundo. Sarah sempre acreditou que o amor aparecia quando menos se esperava. Era uma mulher bondosa e calorosa, com um profundo sentido de amor e empatia. Sempre fora do tipo de pessoa que cuidava dos outros, sempre pronta a estender a mão para ajudar. E os amigos costumavam brincar com o facto de ela ter um coração grande demais. Mas, apesar de toda sua bondade, o amor por si própria nunca tinha batido à sua porta. Até o dia em que conheceu James. Aconteceu numa noite, num evento comunitário. Sarah estava a ajudar num jantar solidário quando o viu pela primeira vez. Ele estava sentado tranquilamente num canto, a observar a multidão com olhos gentis e um pequeno sorriso a formar-se nos lábios. O que chamou a atenção dela não foi a cadeira de rodas, mas a serenidade que ele transmitia. Havia algo nele que a deixava curiosa, que a fazia querer saber mais. À medida que o evento decorria, Sarah deu por si a lançar-lhe olhares mais vezes do que queria admitir. E então, como se o destino tivesse decidido intervir, James aproximou-se dela, conduzindo a cadeira de rodas, durante um momento mais calmo. "Olá", disse ele, com uma voz suave mas confiante. "Parece-me que você é o coração deste lugar. Tenho-a visto a correr de um lado para o outro a ajudar toda a gente." Sarah corou ligeiramente, apanhada de surpresa pela observação. "Eu só gosto de ajudar", respondeu com um sorriso tímido. "É o meu jeito." James soltou uma pequena gargalhada. "Bem, o mundo precisa de mais pessoas como você." A conversa fluiu naturalmente a partir daí. Falaram de tudo, do evento, dos seus passatempos e, por fim, da vida em geral. Sarah percebeu rapidamente que James não era apenas humilde e tranquilo. Ele era inteligente, divertido e profundamente atencioso. Apesar da sua deficiência, havia nele uma centelha que a atraía. Quando a noite terminou e James lhe deu seu número de telefone, Sarah hesitou. Nos dias seguintes, deu por si a pensar muito nele. Havia algo que aquecia o seu coração, algo que a fazia sorrir. Mas também havia uma parte dela que não podia ignorar o facto de ele estar numa cadeira de rodas. Nunca tinha pensado em namorar alguém com uma deficiência, e essa ideia trazia-lhe sentimentos mistos. Seria difícil? Conseguiria lidar com isso? Essas perguntas rodopiavam-lhe na mente, deixando-a incerta. Apesar das dúvidas, Sarah decidiu enviar-lhe uma mensagem. Não conseguia negar a ligação que sentirá. A resposta dele chegou rapidamente e, pouco depois, já tinham marcado o primeiro encontro oficial. Sarah estava nervosa, sem saber como correria. Seria estranho. As pessoas olhariam. Mas no momento em que James a cumprimentou no café, com seu sorriso caloroso, todas as preocupações se dissiparam. Conversaram durante horas, partilhando histórias e gargalhadas. James não a fazia sentir que estava a falar com uma pessoa com deficiência. Fazia-a sentir que estava a falar com alguém por quem podia apaixonar-se. E foi exatamente isso que começou a acontecer. O vínculo entre eles tornou-se mais forte a cada dia que passava. Sarah rapidamente percebeu que a deficiência de James não era algo que o definia. Na verdade, raramente pensava nisso quando estavam juntos. O que mais importava era como ele a fazia sentir. Ele era gentil, ouvia-a sempre com total atenção e fazia-a rir de uma forma como ninguém antes tinha feito. Sarah nunca tinha sentido algo assim por ninguém. Mas, à medida que o relacionamento se aprofundava, não conseguia evitar que uma pequena semente de dúvida crescesse dentro dela. Enquanto se apaixonava por James, não conseguia afastar o pensamento de como a vida deles poderia ser diferente por causa da sua deficiência. Seria difícil. As pessoas julgá-lo-iam. Conseguiria lidar com os cuidados extra que ele poderia precisar no futuro? Numa noite, enquanto estavam sentados no parque a ver o pôr do sol, Sarah decidiu expor as suas preocupações. "James", começou ela suavemente, "eu gosto mesmo de ti, mas às vezes fico preocupada.
Nunca estive numa relação como esta antes. James virou-se para ela, com os olhos suaves e compreensivos. Queres dizer, por eu estar numa cadeira de rodas? Perguntou, sem o menor traço de amargura. Sarah acenou com a cabeça, sentindo-se culpada por sequer ter tocado no assunto. James estendeu a mão e segurou a dela. Eu entendo, disse ele com ternura. Não é algo a que toda a gente esteja habituada. Mas, Sarah, eu não quero que me ames apesar desta cadeira. Quero que me ames por quem eu sou, com ou sem ela. As palavras dele encheram o coração de Sarah de emoção. Nesse momento, ela percebeu o quanto o amava, não porque ele era diferente, mas porque ele era James. Era o homem que a fazia rir, o homem que a ouvia, o homem que a via por quem ela realmente era. A deficiência dele não era algo que o definia. Era apenas uma parte dele, como a cor dos olhos ou o som da voz. As dúvidas na mente de Sarah foram desaparecendo depois daquela conversa. O amor deles cresceu ainda mais, e antes que se desse conta, James estava de joelhos a pedir-lhe em casamento, no mesmo parque onde tinham partilhado aquela conversa íntima. Sarah disse sim, com lágrimas nos olhos e alegria no coração. Já não importava que James usasse uma cadeira de rodas. O que importava era que ele era o amor da sua vida, o homem com quem queria passar o resto dos seus dias. A viagem tinha sido inesperada, mas Sarah encontrara o tipo de amor com que sempre sonhara. Não era perfeito, nem estava livre de desafios, mas era real, e era deles. Sarah estava nas nuvens. Tinha dito sim ao amor da sua vida, James, e agora estavam a preparar-se para o dia mais importante das suas vidas, o casamento. Ela mal podia esperar para caminhar até ao altar e dizer os votos, prometendo ficar para sempre com ele. Começou a fazer planos, escolher o vestido, decidir o local, falar com os floristas. Tudo parecia um sonho tornado realidade. Mas nem todos partilhavam o seu entusiasmo. No início, a família e os amigos de Sarah tinham sido solidários, admirando a sua generosidade e o seu bom coração. Todos sabiam o quanto ela se importava com James e como ele a fazia feliz. No entanto, à medida que a data do casamento se aproximava, começaram a surgir sussurros de dúvida. Algumas pessoas passaram a perguntar, em voz alta, se Sarah estava mesmo a fazer a escolha certa. Numa noite, enquanto Sarah estava em casa dos pais, a mãe olhou para ela com preocupação nos olhos. Querida, tens mesmo a certeza disto? Perguntou suavemente, bebendo um gole do chá. Sarah franziu o sobrolho, sentindo aquele nó familiar no estômago. Mãe, o que queres dizer? Eu amo James. Claro que tenho a certeza. A mãe suspirou e pousou a chávena. Eu sei que o amas, Sarah, mas o casamento é um grande compromisso e casar com alguém com uma deficiência, bem, não vai ser fácil. Tens de pensar em como será a tua vida no futuro. Sarah sentiu o coração apertar. Já tinha ouvido comentários semelhantes de alguns amigos, mas ouvir isso da própria mãe era diferente. Mãe, o facto de o James estar numa cadeira de rodas não muda quem ele é. Ele continua a ser a mesma pessoa por quem me apaixonei. Por que é que toda a gente age como se isto fosse um grande problema? O rosto da mãe suavizou-se. Não é só a cadeira, querida. É tudo que vem com ela. Estás preparada para esse tipo de responsabilidade? E se a condição dele piorar? E se tiveres de cuidar dele de maneiras que não estás à espera? Eu só não quero que te sintas presa no futuro. Nessa noite, Sarah ficou deitada na cama, a olhar para o teto, com as palavras da mãe a ecoarem-lhe na mente. Sempre soubera que estar com James poderia trazer desafios, mas nunca tinha permitido que o seu foco se prendesse neles. Agora, com o casamento a apenas algumas semanas de distância, dúvidas que ela não queria reconhecer começaram a infiltrar-se. E se a mãe tiver razão? Sussurrou para si mesma. E se as coisas ficarem difíceis? E se eu não for forte o suficiente? A ideia de uma vida com James sempre lhe enchera o coração de alegria, mas agora o peso das dúvidas de todos parecia uma sombra pairar sobre ela. Será que o amor seria realmente suficiente para os levar através de quaisquer obstáculos que pudessem surgir? Com o passar dos dias, Sarah tentou afastar as suas preocupações. Mergulhou de cabeça nos preparativos do casamento, focando-se na emoção e na alegria do grande dia que se aproximava. Mas não era apenas a sua família que tinha dúvidas.
Numa tarde, enquanto almoçava com as melhores amigas, uma delas, Lisa, inclinou-se e fez a pergunta que todos pareciam ter na mente. Sarah, nós adoramos-te e adoramos o James. Mas, tens mesmo a certeza de que estás feliz com isto? Tipo, realmente feliz? Sarah levantou os olhos do seu sanduíche, surpreendida pela mudança repentina de assunto. O que queres dizer com isso? Perguntou, a voz ligeiramente defensiva. Lisa hesitou, trocando olhares com as outras amigas à mesa. É que, nós preocupamo-nos contigo. Tu és sempre tão generosa. Colocas sempre os outros em primeiro lugar. Só queremos ter a certeza de que estás a fazer isto porque queres mesmo, e não porque sentes que tens de o fazer. Sarah pousou o sanduíche, sem vontade de comer. Claro que quero, disse, tentando manter a voz firme. O James faz-me feliz. Não é isso que importa. Outra amiga, Jéssica, interveio. Claro que sim. Mas, Sarah, estamos a falar da tua vida inteira. O que acontece quando as coisas ficarem difíceis? Já pensaste mesmo em como isso poderá ser? Nessa noite, Sarah ficou sozinha na sala de estar, a olhar para o pequeno conjunto de convites de casamento que ainda não tinha enviado. Parecia que todos pensavam que ela estava a fazer algum tipo de sacrifício, como se casar com James fosse um ato de altruísmo, e não de amor. Mas não era assim que ela via as coisas. Sim, James tinha uma deficiência, mas não era isso que o definia. Ele era divertido, carinhoso e inteligente. Ouvia-a sempre que ela precisava de falar e sabia exatamente como fazê-la rir, mesmo nos piores dias. Sarah fechou os olhos e lembrou-se de todos os momentos que tinham vivido juntos. A forma como ele lhe segurara a mão no parque quando ela se abrirá sobre os seus medos, o sorriso dele durante as longas conversas. Ela tinha se apaixonado por James pelo que ele era, e não pelo que os outros viam. De repente, Sarah sentiu uma onda de determinação. Não ia deixar que as dúvidas de ninguém abalassem a sua confiança no amor que sentia por James. Sim, haveria desafios. Mas não há desafios em todos os casamentos. A vida é imprevisível para toda a gente, não apenas para quem vive com uma deficiência. O que importava era que ela amava James com todo o seu coração, e ele a amava na mesma medida. Eles eram parceiros em todos os sentidos da palavra. Chegou o dia do casamento. Sarah estava sentada diante da sua penteadeira, a olhar para o próprio reflexo. O coração acelerava, numa mistura de nervosismo e entusiasmo. O vestido de noiva pendia nas costas da porta, uma visão de renda branca e delicados bordados. Era o vestido perfeito, aquele com que sempre sonhara. Mas, enquanto se fitava ao espelho, os seus pensamentos estavam longe do tecido do vestido, ou das flores à espera na igreja. Em vez disso, a sua mente estava cheia da realidade avassaladora de que, dentro de instantes, estaria a caminhar pelo corredor em direção a James. Sarah, estás pronta? Chamou Lisa da outra sala. Lisa tinha estado com ela desde cedo, naquela manhã, ajudando-a a vestir-se e a arranjar o cabelo. Tinha sido um pilar durante todos os preparativos, apesar das dúvidas que tivera no início. Acho que sim, respondeu Sarah suavemente, a voz mal passando de um sussurro. Virou-se para olhar o vestido mais uma vez, os dedos a tremer enquanto tocavam na renda. Estava pronta, dizia a si mesma, mas os nervos eram inegáveis. Enquanto Lisa a ajudava a vestir-se, a mente de Sarah vagueava até a igreja. Sabia que estaria repleta de familiares, amigos e convidados. Alguns tinham sido solidários desde o início, entusiasmados por ver Sarah tão feliz, mas também sabia que havia outros que ainda duvidavam. Pessoas que se sentariam nos bancos a sussurrar sobre se ela estaria a fazer a escolha certa, a questionar se poderia ser verdadeiramente feliz com um homem como James. Mas Sarah afastou esses pensamentos. Hoje não era sobre eles. Hoje era sobre ela e James. Hoje era sobre amor. O coração acelerava enquanto ajustava o véu, o tecido leve caindo suavemente sobre o seu rosto. O peso do momento atingiu-a de repente. Isto é real. Vou casar-me. Uma mistura de nervosismo e alegria borbulhava dentro dela. Olhou-se ao espelho uma última vez e viu não apenas uma noiva, mas uma mulher que encontrara o amor contra todas as probabilidades. Enquanto isso, na igreja, os convidados enchiam lentamente os bancos. Havia um burburinho de expectativa no ar.
Alguns nunca tinham conhecido James e estavam curiosos para ver o homem que conquistara o coração de Sarah. Outros, que já o conheciam há anos, admiravam a força da relação deles. Mas havia também quem não conseguisse deixar de se perguntar como tudo iria resultar a longo prazo. Espero que ela saiba o que está a fazer, murmurou uma prima distante de Sarah para a pessoa sentada ao lado. Ouvi dizer que ele é um bom homem, respondeu a companheira de banco. Talvez isso seja tudo o que importa. Apesar dos murmúrios e dos sussurros, havia uma sensação inegável de antecipação enquanto todos esperavam o início da cerimônia. James, por outro lado, estava calmo, tão calmo quanto alguém poderia estar no dia do próprio casamento. Sentado na sua cadeira de rodas, na frente da igreja, parecia relaxado, quase sereno. O fato estava perfeitamente ajustado e os olhos brilhavam com uma excitação tranquila. Ao contrário de Sarah, ele não sentia necessidade de se preocupar com pormenores ou com o que as pessoas pensassem. Hoje era sobre ele e a mulher que amava. E isso era tudo o que importava. Já tinha passado por o suficiente na vida para saber que a dúvida e a incerteza estariam sempre presentes. Mas também sabia, no fundo, que Sarah o amava tanto quanto ele a amava a ela. E isso bastava para o manter firme, mesmo com o peso monumental daquele dia sobre os ombros. Enquanto esperava, ouvia o murmúrio da multidão. Alguns de apoio, outros curiosos, outros ainda céticos. Apanhava, de vez em quando, um olhar de lado, mas aprenderá muito a ignorar essas coisas. Hoje não era sobre provar nada a ninguém, mas sim sobre comprometer-se com a mulher que lhe mostrará um amor como nunca antes tinha conhecido. De volta ao quarto da noiva, Sarah respirou fundo quando o pai entrou para levar até ao altar. Estás linda, querida, disse ele, os olhos úmidos de emoção. Sarah sorriu, mas o nervosismo permanecia. Pai, achas que estou a fazer a escolha certa? Perguntou baixinho, a voz trêmula. O pai fez uma pausa, olhando para ela pensativamente. Sarah, vou ser honesto. Ao início, não tinha certeza. Tive as minhas dúvidas, como outros. Mas, vejo a forma como James olha para ti, e vejo a forma como tu olhas para ele. Isso é tudo o que preciso de saber. O coração de Sarah encheu-se com aquelas palavras. Acenou, apertando a mão do pai. Obrigada, sussurrou, sentindo as lágrimas a quererem saltar. Eu amo-o tanto. Eu sei que sim, respondeu ele, a voz cheia de ternura. A música começou a tocar, sinalizando que era a hora. O coração de Sarah disparou enquanto saía do quarto e se dirigia para o corredor. Agarrou-se ao braço do pai quando entraram na igreja, o murmúrio suave dos convidados crescendo à medida que todos se viravam para ver. O momento parecia um borrão. O corredor parecia mais longo do que alguma vez imaginara. As pernas tremiam ligeiramente à medida que caminhava, mas, assim que os seus olhos encontraram os de James, tudo o resto desapareceu. Ele estava à sua espera no final do corredor, calmo e sereno como sempre, os olhos cheios apenas de amor. O coração de Sarah batia descompassado enquanto estava no altar, com a mão entrelaçada na de James. O mundo pareceu desaparecer, restando apenas os dois, cercados por amor e expectativa. O momento com que sonhara estava finalmente ali. O pai tinha a acompanhado até ao altar, os convidados tinham sorrido, alguns com lágrimas nos olhos, e o ar estava carregado de emoção. Tudo estava perfeito. Mas, ao olhar nos olhos de James, algo pareceu diferente. Havia um leve traço de hesitação por trás da sua calma, uma mudança subtil que fez o estômago dela apertar-se de desconforto. Era um olhar que nunca lhe tinha visto antes e que a inquietava. O padre começou a falar, mas a atenção de Sarah vacilou enquanto observava James atentamente. Ele parecia distante, como se lutasse com algo na sua mente. Antes que ela pudesse perguntar se estava tudo bem, James apertou-lhe a mão com suavidade, dando a entender que algo estava para acontecer. Sarah sentiu-lhe os dedos tremerem ligeiramente contra os seus. E então, no momento em que o padre se preparava para iniciar os votos, James respirou fundo e olhou-lhe nos olhos. Sarah, espera, disse ele, a voz quebrando o silêncio que caíra sobre a igreja. A multidão murmurou baixinho, confusa com a interrupção. O coração de Sarah falhou uma batida, a mente disparando em incerteza. O que se passa? Pensou, sentindo um nó formar-se no peito. Os nervos dispararam subitamente. James engoliu em seco,
os olhos fixos nos dela, cheios de uma mistura de culpa e determinação. Antes de continuarmos, começou, a voz trêmula. Há algo que preciso de te dizer. Algo que devia ter te contado há muito tempo. A respiração de Sarah ficou presa na garganta. James, do que estás a falar? Sussurrou, a voz quase inaudível, o medo infiltrando-se nas palavras. Ele hesitou por um momento, lançando um olhar rápido para a multidão atrás deles e depois voltando a fixar o olhar nela. Eu não sou quem tu pensas que sou, disse suavemente, a voz carregada de arrependimento. Não sou realmente deficiente. As palavras atingiram Sarah como um raio. As pernas fraquejaram e a mente ficou em branco, incapaz de processar o que acabará de ouvir. O que queres dizer? Perguntou, a voz mal ultrapassando um sussurro. A sala pareceu ficar ainda mais silenciosa, como se o ar tivesse sido sugado para fora. Os olhos de James suplicavam agora, desesperados para que ela entendesse. Não sou realmente deficiente, repetiu, a voz mais firme desta vez. Tenho estado a fingir. Os suspiros dos convidados ecoaram pela igreja como ondas num lago. Todos estavam imóveis, incrédulos, os olhos arregalados de choque. Sarah sentia todos os olhares sobre si, mas naquele momento não se importava. Tudo em que conseguia focar-se era em James, o homem por quem se tinha apaixonado, o homem que pensava conhecer. A cabeça rodava enquanto tentava compreender. Por quê? Por que farias isso? Perguntou, a voz trêmula. James inspirou profundamente, sem desviar o olhar. Eu precisava de saber se alguém podia amar-me pelo que eu sou. Disse lentamente, não pela minha aparência, nem pelo meu dinheiro, nem por qualquer outra coisa. Queria encontrar alguém que visse para além de tudo isso, que me amasse por quem eu realmente sou. As lágrimas encheram os olhos de Sarah enquanto o coração lhe batia descompassado. Mentiste-me, sussurrou, a mágoa clara na voz. Todo este tempo. A mente de Sarah girava, o coração dividido entre a descrença e o amor que ainda sentia por ele. O homem que amava tinha lhe mentido desde o início, fingindo ser alguém que não era. E, no entanto, tinha se apaixonado pela pessoa por baixo de tudo isso. Devias ter confiado em mim, disse Sarah, a voz a quebrar-se enquanto as lágrimas lhe corriam pelo rosto. Devias ter me dito a verdade desde o início. Eu amava-te, James. Amava-te por ti, não pela cadeira de rodas. Mas agora nem sei o que é real. James tentou segurar-lhe as mãos, os olhos cheios de arrependimento. Eu sei que te magoei e nunca me vou perdoar por isso. Mas juro-te, o homem por quem te apaixonaste, esse sou eu de verdade. A cadeira de rodas não mudava quem sou por dentro. Só precisava de saber se o teu amor era real. Sarah afastou as mãos, dando um passo atrás. A mente fervilhava, sentia o chão a ruir debaixo de si. Como podia o homem em quem confiara tanto traí-la assim? Os sussurros entre os convidados aumentaram, uns indignados, outros tentando compreender. Sarah, disse James, a voz desesperada, eu amo-te. Tudo o resto foi mentira, mas o meu amor por ti, isso foi sempre real. Ela olhou-o nos olhos, à procura da verdade. O coração estava despedaçado, dividido entre o homem que amava e a mentira que ele tinha criado. O silêncio tornou-se insuportável. Finalmente, Sarah inspirou fundo. James, disse suavemente, mas com firmeza, preciso de tempo. Preciso de pensar. Sarah percorreu o corredor apressadamente, o coração aos pulos e as lágrimas a correrem-lhe pelo rosto. Sentia-se a afogar em confusão e dor. O homem que pensava conhecer, o homem que amava, tinha-a enganado de uma forma que nunca imaginara. Tinha-lhe dado o coração, confiado nele completamente, e, ainda assim, ele tinha construído a relação sobre uma mentira. A mão tremia quando alcançou uma pequena sala nos fundos da igreja. Fechou a porta, encostou-se à parede e ofegou, o peito pesado de emoção. Tentou fazer sentido de tudo, mas os pensamentos eram um emaranhado. Como podia James fazer aquilo? Como podia fingir ser alguém que não era? Ela tinha-o amado pelo que ele era, não pela cadeira de rodas, nem pelo dinheiro. Mas agora, tudo parecia manchado. Afundou-se numa cadeira, enterrando o rosto nas mãos. O que faço? Sussurrou para si mesma. Amava James, disso não havia dúvida, mas a traição parecia tão profunda.
Como podia casar-se com alguém que lhe escondera um segredo tão grande? Entretanto, no altar, James permanecia imóvel, olhando para a porta por onde Sarah tinha saído. O silêncio pesado enchia a sala, os convidados sem saber como reagir. O coração dele parecia partir-se. Tinha magoado a mulher que mais amava e sabia disso. Nunca tinha tido a intenção de a enganar. Não assim. Só queria encontrar alguém que o amasse pelo que era, e não pelo dinheiro ou pela aparência. Mas agora, vendo a dor que causará, percebia o preço da sua mentira. Queria correr atrás dela, implorar pelo perdão, mas sabia que ela precisava de espaço. Então esperou, o coração a martelar, rezando para que ela voltasse, para que entendesse. Na pequena sala, Sarah limpou as lágrimas, forçando-se a respirar fundo. Pensou em tudo, no homem que James era, no amor que partilhavam. Sim, ele tinha mentido. Mas o amor tinha sido real. Os momentos juntos, as gargalhadas, as conversas, a forma como ele estava sempre lá para ela. Tudo isso tinha sido verdadeiro. Nunca se importara com a cadeira de rodas, nem com o dinheiro. O que lhe importava era o coração dele. Essa realização foi surgindo devagar, como uma onda suave a trazer clareza ao meio da tempestade. Ela não amava James pela aparência ou pela vida que ele tinha. Amava-o porque ele era bondoso, porque a compreendia como ninguém, porque sempre a tinha visto como realmente era. Mesmo com a mentira, essa verdade permanecia. O coração doía com o peso de tudo, mas, lá no fundo, sabia que o amor não tinha mudado. Não era sobre a cadeira de rodas nem sobre o dinheiro, era sobre James, o homem que lhe tinha mostrado um tipo de amor que nunca tinha conhecido antes. Um amor imperfeito, mas real. Sarah levantou-se devagar, o coração ainda pesado, mas mais firme. Precisava de enfrentar James, de falar com ele, de dizer-lhe o que sentia. A raiva e a confusão não tinham desaparecido completamente, mas já não a afogavam. Respirou fundo e voltou à igreja. Os convidados seguiram-na com os olhos, o ambiente carregado de tensão. Mas ela não pensava neles. O seu olhar estava preso em James, que continuava no altar, o rosto marcado pela culpa e pela esperança. Ao chegar junto dele, Sarah parou. O coração disparava. Olhou-o nos olhos, vendo o arrependimento e o amor refletidos. Por quê, James? Perguntou suavemente, a voz trêmula. Por que não me disseste logo a verdade? A garganta de James apertou-se enquanto procurava as palavras. Eu tinha medo, Sarah. Fui usado e magoado por pessoas que só me queriam pelo dinheiro ou por outra coisa. Precisava de saber se alguém podia amar-me por quem eu sou de verdade. Só James. Nunca quis magoar-te, mas não sabia como confiar que isto era real. O coração de Sarah apertou-se com aquelas palavras. Agora compreendia, mesmo que ainda doesse. Ele tinha tido medo, tal como ela tivera medo das dúvidas que as pessoas lhe tinham colocado. No fundo, James procurava a mesma coisa que ela. Amor verdadeiro. Gostava que tivesses confiado em mim. Sussurrou, as lágrimas voltando. Eu amava-te pelo que eras, James. Sempre amei. Mas é difícil. É difícil saber o que é real agora. James deu um passo em frente, a voz a quebrar-se. O que é real, Sarah, é o meu amor por ti. Isso nunca mudou. O homem por quem te apaixonaste, aquele que te ouve, que te faz rir, que faria tudo para te ver feliz, esse sou eu. O resto, a mentira, lamento tanto. Passarei o resto da minha vida a compensar-te, se me deixares. Sarah olhou-o, o coração cheio de conflito, mas também de amor. Sempre acreditara no amor, amor verdadeiro, e tinha-o encontrado em James. A mentira magoara, mas o vínculo que partilhavam era mais forte. Nesse momento, tomou a sua decisão. Amo-te, James, disse, a voz a tremer de emoção. E perdoo-te. Mas temos de reconstruir a confiança. Temos de ser honestos um com o outro, a partir de agora. Os olhos de James encheram-se de lágrimas enquanto acenava, a voz carregada de emoção. Prometo. Sarah. Sem mais segredos. Amo-te e estou pronto para passar o resto da minha vida a provar isso. A multidão observava em silêncio enquanto Sarah lhe pegava na mão. O padre, percebendo a mudança, avançou para retomar a cerimônia. Com lágrimas nos olhos, Sarah e James trocaram os votos,
as vozes a tremer com o peso de tudo o que tinham vivido. Ao dizerem o sim, não eram apenas palavras. Era uma promessa, um compromisso de se amarem com todos os defeitos e virtudes. E, quando selaram os votos com um beijo, a igreja explodiu em aplausos. O amor deles tinha sido posto à prova, mas resistira, mais forte, mais profundo e mais real do que nunca. Era o começo do para sempre deles. Se esta história o emocionou tanto quanto a nós, carregue no botão de subscrever e ative as notificações para não perder nenhuma história comovente como esta. E não se esqueça de comentar abaixo de onde nos está a ver. Adoraríamos conectar-nos consigo.